hoje, no nosso quinto episódio do podcast Te Amar, nós temos a convidada do dia, Leia Cristofolini, formada em Pedagogia, pós-graduada em Educação Especial e Neuropsicopedagoga e professora de AE, proprietária da Zen. Então, boa noite, Leia. Seja bem-vinda. Se quiser falar um pouquinho de Leia primeiro, né? Eu agradeço estar aqui presente com a gente, ter aceitado esse pedido depois de tanta, né, a gente se organizar. Eu queria que tu falasse um pouquinho de ti. Em primeiro lugar, muito obrigado, né, por dar esse espaço para falar, porque a gente, como mãe, né, a gente sempre tem muito para conversar, mas muitas vezes assim a gente não tem esse espaço. Eu acho tão importante ter lugares onde as pessoas venham falar de coisas que são importantes para a gente ouvir, como mãe, né, com os nossos filhos. E eu acredito muito nessa conversa, do poder da conversa. Né? Eu acho que muita coisa importante a gente tira de uma conversa verdadeira com alguém, né? E a gente está aqui hoje para conversar sobre uma coisa tão importante que é os nossos filhos, as possibilidades, né? Que nem no caso ali dos brinquedos da Zayn, a gente tem essa ideia de trazer a conexão, o desenvolvimento para as crianças, né? Mas tudo sempre começa numa boa conversa. Numa boa conversa. Quando eu te conheci, né, por meio, né, da minha amiga de coração, né, a Elaine, ela falou assim, eu vou te apresentar uma pessoa que é uma pessoa de bom coração também, que luta muito pela essa causa, é mãe também de autista, da Manu, né, e também carrega muito a bandeira, porque eu acho assim que tem muitos pais que estão recebendo o diagnóstico, estão naquela escura, porque eu acho que é difícil, para mim foi difícil, eu tenho certeza que para ti também foi difícil, mas a gente não pode cair e ficar caído. A gente tem que sacudir a poeira e ajudar eles, porque é isso que a gente está aqui, para fazer uma ponte para eles serem totalmente independentes, né? E esse momento que dá essa queda, né? Que a gente chama o luto, né? O luto quando tem o diagnóstico e tudo mais. Às vezes as pessoas não entendem, elas acham que esse luto que a gente sente é o luto pela criança, e é o contrário. Eu acredito que quando tu sente que o teu filho tem alguma coisa, que ele vai precisar mais de você, né, diante de um diagnóstico, na verdade tu é mais mãe ainda dele, tu vai ficar ainda mais, o luto não é pela criança, é por aquilo que tu não consegue prever. Né? Pelo futuro, eu acho que o futuro assusta muita gente, não é hoje. Tu não consegue mais idealizar, tu não tá mais naquele parquinho com todas as crianças iguais ali, que tu vai planejar. Tu já não sabe o que tu pode planejar ou não, porque você vai ter que parar tudo e rever. Então esse luto é o que a gente se refere, que às vezes as pessoas não entendem, ficam né? pensando, meu Deus, é morte? O que é, né? Não é a perda da criança, é a perda da idealização que a gente tem do que vai acontecer depois. De repente tu vê uma parede, aí tu pensa, para onde que a gente vai, o que vai fazer? Esse é o momento. E eu, assim, cada pai tem o seu momento, tem a sua experiência, né? Mas para mim foi visível que o momento que eu aceitei se tornou mais fácil. Ela também, sabe? Porque daí no meu olhar ela percebia que estava tudo bem. E se tá tudo bem, que a mamãe tá olhando que tá tudo bem, tá tudo bem. Né? É isso, a gente comentou antes no off aqui, né? Sobre a questão do olhar. A criança observa tudo que a gente faz pelo olhar. É que nem você briga com ele olha pra você pra ver se você vai continuar, se pode continuar fazendo, né? Mesma coisa que nem a gente tava falando sobre o preconceito, que nós mesmas mães às vezes criamos dos nossos filhos, porque a gente tá num parque e a gente tem o preconceito porque ele não vai brincar igual as outras crianças. Então a gente faz essa visão. Às vezes nem é a criança que tá brincando no parque com ele. Eles às vezes nem percebem. Não, eles brincam. A gente se arma, se protege, a gente fica ali e eles tá tudo bem. Eles estão brincando, eles estão tranquilos. A criança em si, às vezes ela nem vê a diferença do outro. Ela tá ali, tá tudo bem. Tá normal, aí na verdade é uma brincadeira. Porque a criança em si, ela brinca de todas as formas diferentes. Cada criança tem uma forma de brincar, diferente se ela é uma criança típica ou se ela é uma criança atípica. Eu vejo muitas vezes a questão da minha prima, tem uma prima de 10 anos, e ela brinca às vezes com o Lorenzo de escolinha, né? Mesmo ela sendo uma criança típica, ela entra na brincadeira do Lorenzo. Às vezes de desenhar diferente, então ela desenha um monstro do jeito que ele tá fazendo.
Então é aquela coisa, às vezes as crianças se espelham muito uma na outra. Então tem isso que a gente cria o preconceito e fica com aquele medo dele ser colocado de lado. Às vezes que nem assim na questão da educação, a gente vê, eu como mãe aconteceu muito isso comigo, quando o Lourenço saiu da creche e foi pra escola. Meu Deus, e agora? Como que o Lourenço vai se comportar na escola? Porque na creche tem duas professoras, então aquele medo, eu acho que talvez também passou por isso, né? Nessa questão da escola a gente sofre muito, porque lá eles estão sozinhos, a gente já fica imaginando como ele vai no banheiro, vai ter um amiguinho que vai pegar na mão dele e vai brincar com ele no recreio, será que ele vai ficar sozinho, sentado? Então a mãe já colocou 50 coisas pra frente, antes de pensar, não, eu vou com calma, eu vou confiar nele, que ele é capaz, porque eu acho que sempre eu falo isso em todos os episódios aqui do podcast, eu sempre falo, pra gente acreditar nos nossos filhos, porque eles são capazes. Eu vou te dizer uma coisa assim duas coisas assim que encaixam nisso que tu estavas falando agora. Primeiro, nem tudo aquilo que para nós é difícil, para eles vai ser também. Então, uma vez eu estava desabafando com um grupo de mulheres, assim, a gente estava se encontrando e conversando, e eu me preocupo da Manu passar por isso e passar por aquilo, e porque eu passei por tal coisa, porque eu tenho medo. Ela olhou assim, a Manu não é você. Sim. Eu nunca vou esquecer, sabe? Ela olhou, por isso que eu digo que a conversa como é importante, né? Ela disse, a Manu não é você. Talvez para ela isso não tenha problema. Uhum. Deixa ela se encontrar. Deixa ela ser ela na escola. E aí sim, presta atenção no que ela fica triste, no que sabe? Aí às vezes a gente é tão super protetora, a gente quer prever o que vai acontecer, né? E outra coisa que você falou, que ele é capaz, né? Eu faço um trabalho como pedagoga com crianças da educação especial e o meu ponto de partida com elas sempre é a habilidade. Uhum. Então assim, não interessa o laudo, como que vem, eu olho lá o nomezinho da criança, eu quero conhecer ela. Então ele vai vir ali, a menina vai vir ali, o menino vai vir ali, o adolescente, não importa, uhum. Eles estão ali e eu vou descobrir, minha primeira missão é descobrir as habilidades que eles têm. Sim. Certo? Aí a gente vai medir, né? Eu tenho que desenvolver isso, aquilo. Mas isso aqui é o que ele mais gosta, é o que ele faz com mais prazer. Uhum. Aqui ele se encontra. É a partir dali que eu vou para aquilo que ele tem dificuldade. Sim. Sabe? Uhum. E aí eu pensei, mas tem uns que tem muita dificuldade, mas é alguma habilidade especial. Eles sempre vão ter algo ali que eles fazem com mais naturalidade. E partindo dali, a gente leva eles para um lugar onde eles ficam felizes por conseguir fazer alguma coisa. Sim. E dali tu consegue superar às vezes dificuldades. E com os adolescentes, adolescentes, pré-adolescentes, na verdade quanto maiorzinho eles ficam e mais consciência eles têm do redor deles, assim, eles já enxergam as coisas diferentes. Mas essa questão fica importante porque tu começa a trabalhar a autoestima deles, né? Uhum. Então, isso que tu falou é muito certo, a gente precisa estar muito atento e acreditar neles, entendeu? Acreditar e ter... De coração. De coração. Tipo assim, e assim, isso aqui é verdade, isso aqui realmente é difícil, vamos tentar desse outro jeito aqui, vamos colocar uma almofadinha, tá tudo bem, se não deu certo. Respira, né? Porque a questão, eu acho que é da maioria dos pais, aconteceu comigo também, a questão da fala. Pega um autista não verbal, que nem é o caso do Lourenço, né? Vamos dar um exemplo do Lourenço. Ele tem 6 anos agora que ele iniciou a parte das palavras. Ele até iniciou com 1 ano e pouco, mas ele regrediu, é bem comum no autismo, né? Foi a causa até do nosso alerta maior, porque estava na pandemia ali. Opa, não tem alguma coisa de errado, porque tipo a coordenação motora dele é bem acirrada, ele até no caso da fisioterapia, quando a gente passou na PAI ali, não. Ela falou, meu Deus, ele não tem nem seletividade alimentar. Então, onde foi a questão da fala que afetou bastante ele. E a gente ficava nessa questão. Não, ele não consegue falar que nem outra criança. E agora? Como que eu vou fazer? O que eu faço, né? É respirar, se acalmar, que tudo tem o seu momento. E hoje, tipo, o que a gente plantou lá na frente, lá atrás, vamos dizer, né? Aquelas pouquinhas palavras, tudo que a gente foi brincando com ele, né? Nessa brincadeira, hoje as palavrinhas estão saindo. Então tem essa questão de confiar de coração,
Porque não adianta a gente só dizer assim, a gente tem que confiar, a gente sabe que ele é capaz, mas a gente não tá totalmente confiante nisso, né? Eu não tenho tamo medo. Isso. Né? A gente continua com aquele medo de não vai dar certo. E é a questão da energia que a gente falou antes, né? A energia do universo em si, ela vai a favor do que tu pensa. E daí assim, Pamela, a gente também é uma estrada, né? Uma caminhada. Então, quando vocês começaram a ficar preocupados, foram buscar, eu no episódio que tava fono aqui, né? Eu achei muito legal que ela falou assim, que às vezes a gente se foca tanto que a criança não fala, mas o importante é ela se comunicar. A gente falou bastante da comunicação. comunicação. Ela vai se comunicar. Então, de repente, assim, a gente se foca tanto. Por isso que eu te falei assim, ó, eu sempre parto da habilidade que a criança tem. Porque às vezes a gente está tão focado no que ela não sabe fazer e a gente fica ali tentando, e a gente não presta atenção em coisas que ela já está fazendo, ou que ela faz, o que é gostoso para ela fazer. Aí tu entra lá naquele lugar confortável com a criança e lá a gente diz, vamos agora treinar aquela palavrinha, vamos, né? Olha para a boca da mamãe, como é que a mamãe tá falando, vamos ter... Então, assim, mas tu não vai conseguir isso, às vezes, na pressão. Sim. Então, tu leva ela para um lugar confortável, né? E ali vai. E a comunicação, eu tenho estudado bastante sobre isso. Tem gente que tem medo, né, de usar a comunicação alternativa, um monte de coisa. Tablet, celular ou qualquer coisa. E na verdade é tudo ferramenta. Né? É uma questão de tu ver o que está funcionando. Nós temos que agradecer a tecnologia, né? Porque que nem a gente comentou antes sobre a questão de mais informação acessível, quem quer buscar informação correta, questão das maneiras alternativas de comunicação, tem várias, aplicativos de joguinhos que ajudam eles na questão de letras, né? Os próprios jogos. Hoje que nem, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco também, tem tantas formas de a gente ajudar os nossos filhos, né? É só a gente querer e ter aquele tempinho que a gente falou ali na questão. E respirar, isso que tu falou, sabe? Respirar, sabe? Ter aquela calma assim, e a calma, né? Esses dias eu tava fazendo lá minha rotina matinal, e aí eu tenho o costume de agradecer sempre 3 coisas e faço meu momento ali. Todo mundo tem que ter, né? E eu costumo ser meio repetitiva, né? Eu agradeço por ser mãe da Manu. Sim. É um agradecimento meu, que tu vai olhando ali no meu diário, quase diariamente, né? E esses dias eu parei e eu pensei assim, que divisor de águas que é a gente ser mãe, né? E como é difícil isso quando a gente tem esse baque, né? Da gente não ter que estar preocupado só de fazer o que todo mundo faz. A gente tem que estar preocupado de uma outra coisa que a gente nunca ouviu falar, porque enquanto tem pessoas que têm, às vezes, um autista na família, né? Alguém com alguma outra deficiência que consegue já ter um caminho, mas quando tu é o primeiro da família, que tem um laudo ali, sabe? Então, assim, e quanto a gente aprende a escutar o outro, a observar, a ser uma pessoa melhor. Sim, evoluir. A gente evolui. E aprende a ter mais calma com tudo. A tua vida financeira, tudo muda, né? Eu acho que a gente consegue botar os pés no chão. E essa calma que a gente fala, esse respirar. Eu sou uma pessoa muito ativa, eu sou muito agitada, eu estou sempre em movimento, mas isso não tem a ver com não estar calma. A calma é aquela tranquilidade que tu tem de fazer as coisas, entende? Então é mais fácil eu me arrepender de não ter como é que diz assim, de não ter tido mais calma para fazer uma coisa, né? Porque quanto mais calma a gente tem, e isso não significa tu ficar parado e não fazer nada, é o contrário, é tu fazer de uma forma mais assertiva. Então por isso que a gente, não é você ser parar, não, tu pode estar ativo, tu pode estar, mas a tua cabeça organizada e calma, respirar. Uma coisa de cada vez. E eu faço tanto isso com as crianças. Rotina, uma coisa de cada vez. Eu vou terminar essa coisa e eu vou para a próxima coisa. A gente aprende muito isso no trabalho quando a gente tem umas tarefinhas, né? A questão da gente agora, eu trabalho bastante assim nessa questão, agora a gente tem as tarefinhas, em casa também fazia isso para seguir com o Lourenço, mas na minha vida profissional eu não fazia. Então hoje a gente tem, eu vou terminar essa tarefa,
Aí eu respiro, terminei essa, eu vou pra próxima. Porque senão a gente acaba atacando o TDAH, que nem eu digo, a gente pega aqui, pega lá e não termina nada. Mas o que tu aprendeu? Tenta puxar essa memória. O que a gente aprendeu, principalmente mulher, tá? O que era ser top das galáxias? Era a gente ser multitarefa. Sim. A gente cuidava do bebê, cozinhava, fazia uma conta de álgebra, fazia não sei o quê. Isso era o máximo. Hoje em dia a gente aprendeu que isso não é nem saudável. Não. A gente precisa aprender a fazer uma coisa de cada vez. E aí, Pamela, eu acho que entra um pouco a questão do tempo de qualidade, né? A gente trabalha muito com... Não é que a gente lida com a culpa, né? Não adianta. Mãe e culpa acho que nascem no mesmo momento. Vem junto. Vem tudo junto. E a gente tem mães que não trabalham, né? Fora, trabalham só em casa. E é muito puxado também, sim, né? Muito. Tem mães que tem essa coisa de trabalhar fora e tudo, mas o trabalho... os afazeres de casa, tudo, muitas vezes é desculpa para aquilo que tu não está conseguindo lidar. Sim. Eu me percebi, comecei a me policiar muito quando eu notei que às vezes eu me escondia nos afazeres de casa, né? E eu digo isso para ti assim hoje tranquilamente, mas eu me culpei muito quando percebi isso. O que a gente faz muitas vezes isso eu acho que é comum de todo mundo. Agora não porque a mãe tem que lavar louça, agora não porque não sei o quê. E na verdade, não é que não pode deixar de fazer, é que às vezes a gente está fugindo de uma coisa que tu não sabe ali direito como lidar, né? E é engraçado que se tu para, respira, calma, senta no chão, né? Sim. Eu acho que teve uma outra terapeuta que teve aqui, que uma delas que falou tempo de chão. Sim, que foi a Elisa, acho que falou, né? Que é o tempo de chão, tá ali, contato. Tu tá ali. E aí eu comecei a perceber, não, eu posso deixar tudo certo, mas eu posso parar um minutinho, ouvir. Sim. Ouvir o que a criança está te pedindo. E, por exemplo, o Lorenzo, mesmo que ele não fale algumas coisas, ele demonstra para ti o que ele está precisando. E tu sabe, tu vai saber, mas tu só vai saber se tu parar para olhar. Né? E essa questão de tempo de chão é o contato. É o contato de estar pensando, e às vezes a gente leva muito isso na questão mulher, principalmente. Não, minha casa tem que estar limpa, a louça tem que estar lavada. E às vezes, tipo assim, a gente se deixa de se cuidar, de cuidar dos nossos filhos, para fazer o material. Só que o material pode esperar, o teu filho não. Porque, tipo assim, a gente diz muito no autismo, né, que o tempo é muito precioso. Em todos, né? Mas assim, em questão, eu sempre falo do autismo porque hoje é o que eu vivo, o que você vive também. E eu digo assim, porque assim, é muito rápido. Cada fase passa muito rápido. Quando a gente vê, já mudou a página e... Então, assim, esse momento de deixar um pouco as coisas materiais pro lado e tá naquela conexão com o filho, conexão, momento, pelo menos ali, né? Não, espera um pouquinho a louça, eu vou ali com meu filho, vou fazer essa atividade com ele, vou fazer a tarefa com calma. Porque às vezes a mãe vai ali e senta do lado. É assim. O que o filho aprendeu? Talvez nem entendeu, né? Nem na escola, nem que a mãe explicou. Porque ela tá pensando na louça, porque o marido vai chegar, ou, né? Eu tenho que deixar limpo. Mas é essa questão, a gente deixar um pouquinho, respirar, deixar, não se esconder atrás disso. Não, eu vou ajudar meu filho, eu vou ficar esse tempinho um pouquinho com ele, depois eu lavo, né? Porque... Até uma situação que era o meu caso, principalmente ali na época da pandemia, e eu entendo muito isso, a questão do trabalho, quando a pessoa... Eu acho assim engraçado, às vezes, quando as pessoas falam assim, eu vou empreender para ter mais tempo com os meus filhos, né? Eu só olho para a pessoa e penso assim, tu tem certeza, né? Porque ali existe uma mistura, você leva o teu trabalho para casa, você tá sempre... Tu sempre tem alguma coisa, tu tá com o notebook, às vezes embaixo do braço, tu tá com a caixa das coisas para fazer, né? Quantas vezes eu levei caixa de brinquedo para mexer e ver em casa. E essa separação, né? Porque não é a quantidade do tempo, é a qualidade do tempo que tu vai ter ali, né, com a criança. Então, assim, quanto maior é a criança, e isso a gente... Depois eu quero até falar um pouco mais ali sobre essa fase que a Manu tá hoje. Mas assim, quanto maior é a criança, mais tu começa a sentir o tempo que tu não ficou ali. Sim. Porque daqui a pouco eles não querem tanto assim você ali, entendeu? Os próprios estudos dizem que até 12 anos
É aquele teu tempo de estar com o teu filho, porque é onde ele vai te querer. Ele Depois te acha ele- o máximo, você é legal. Daqui a pouco vem o ciclo natural, né? Que os amigos começam a parte social, né? E ali a gente tem um ponto assim bem que eu acho que é um grande medo das mães com seus filhos autistas, né? É como eles vão viver essa fase. Sim. Sabe? Porque eles se percebem, muitas vezes eles são um pouco mais inocentes que as outras crianças. Inocentes que eu digo é no sentido de não ter tanta malícia, sabe? Sim. E a gente fica também, primeiro com medo, depois a gente percebe que eles são queridos, eles são bem quistos pelos colegas, né? Mas a gente tem que sempre cuidar muito com a autoestima deles. Sim. Porque eles percebem que são diferentes. E ali na adolescência, os hormônios, toda essa parte ali, ela vai vir para todos eles. Não tem como tirar, não tem como... E eles têm uma dificuldade, eles já têm dificuldade de expressar suas emoções, eles já têm dificuldade de lidar com um monte de coisas, né? E ali é um olhar muito atento. Então, assim, eu digo que conforme os anos vão passando, tu sente um pouco falta daquele tempo de chão, Sim. mas às vezes tu sente que ainda dá tempo, sabe? De dar fazer uma correção. Só que aí vai ser outro brinquedo, sabe? Eu trouxe até aqui, né, os brinquedos para te mostrar e a gente trocar uma ideia para isso, mas hoje em dia ainda minha filha não quer mais brincar, meu filho não quer mais brincar. Eu escuto muito falar assim, né, da idade dela. Prefere celular, prefere isso. Mas eu sempre pergunto, não, eles gostam, a gente também gosta de brincar, só que a brincadeira é outra. Sim. Entende? O que eu vou convidar a Manu para vir jogar comigo ou para brincar vai ser um outro jogo, vai ser uma outra coisa, não vai mais ser aquele mesmo brinquedo de uma criança de 4 anos. Então, assim, brincar, e aí é que veio um pouco essa questão dos brinquedos. Antes tu me perguntou, eu até passei batido. A questão de como, por que surgiu, né? Da onde que veio, De onde né? que veio, qual que é a história da marca, né? Porque sempre tem uma história, que nem o podcast eu tive o Lorenzo e ele me mostrou que eu preciso levar esse conteúdo, e como os brinquedos também veio da Manu, né? A Manu, ela recebeu o diagnóstico dela com 4 aninhos. E na época, assim, ela já tinha a sorte, né, que o pai dela era ele é uma pessoa muito criativa, ele gosta muito de brincar com ela. E ele inventava muita coisa com ela em casa, eles inventavam muito. Quando veio o diagnóstico, ele meio que assim ficou mais empenhado ainda em fazer coisas com ela. Sim. Né? Então, assim, a gente procurou brinquedos prontos, isso é natural, né? Aquele movimento de você procurar coisas para ajudar a criança, aquela terapia que a gente faz em casa, né? Que as mães são as primeiras terapeutas das crianças, então a gente vai ali, vai tentando, vai fazendo, e ele começou a fazer coisas, construir coisas com ela em casa. E eu me lembro que ela estava no prezinho, acho que foi por aí, eles fizeram um bingo de alfabeto na escola. E a Manu quis fazer em casa, sabendo desse talento que o pai tinha, de fazer as coisas e tudo. E ficou tão legal, ela contou para os amigos, que daí os amigos vieram um dia aqui em casa jogar. E a gente fez assim um bingo, mas narrava o bingo, fazia um negócio festa, bem... E aí os amigos queriam o jogo para eles também. Daí a gente combinou de fazer o jogo para eles também. Né? E aí surgiu essa ideia de talvez comercializar alguma coisa. Sim. Né? E aí primeiro foi assim, tanto é que esse bingo do alfabeto, né, é uma coisa que a gente tem até hoje na linha de produtos, muitas empresas produzem bingo e é uma coisa comum, mas a gente mantém ali, primeiro porque ele é muito bonito, ele é bem colorido e tal, e porque ele tem esse xodó, foi o primeiro brinquedo. Levou o nome da marca. Levou, e ali foi só crescendo, né? Aí a gente foi trabalhando e desenvolvendo os produtos, e aí vem toda aquela história que vira negócio, né? Sim. Mas a raiz disso foi buscar esses momentos com a Manu. Então, esse é o propósito que está nos brinquedos, né? O próprio bingo, né? Agora que eu estava lembrando, o bingo, você jogar um bingo com a criança, com as letrinhas, né? E o Lorenzo agora vai chegar na fase da alfabetização, né? Então, a questão da idade. Então, você vai jogar hoje um bingo com ele para ele reconhecer as letrinhas.
A hora que ele tá alfabetizado, que ele já sabe brincar com as letrinhas, tu vai brincar com ele no mesmo jogo. Só que vai dizer, ó, nós vamos falar, toda vez que cai a letra, a gente vai ter que falar uma palavra. Você anota essa palavra. Com essa palavra, numa outra, ele vai construir frases. Sim, dá pra fazer várias brincadeiras. Assim, ó, dá pra tu fazer, daquele joguinho ali, tu vai longe. E mímica, nós vamos pegar essas palavras, vamos pôr num saquinho e no outro dia nós vamos brincar de fazer mímica das palavras, né? E você brinca e vai. Então, assim, essa questão da idade da criança é muito a gente precisa entender que não é que eles não querem mais brincar, né? É que o jogo que tá ali já virou, já não é Já mais não é um novidade, desafio. né? Não é um desafio pra criança. E a criança gosta muito de desafio. Né? E assim, o brincar, né? Conforme a gente foi estudando para desenvolver os brinquedos e para ter conteúdo também, para entender como que funcionava, né? Quanto mais eu estudei sobre essa questão do brincar, mais eu cheguei à conclusão, assim, e vários, né, estudiosos comprovam isso, né? Que o nosso estado natural é o brincar. Sim. A primeira coisa que a criança faz de alguma forma, ela mexe com as coisas, ela brinca com os pezinhos, com as mãozinhas. E tudo o que tu faz que envolve o lúdico, mesmo para nós adultos, tá? Tu aprende mais fácil. Então, quando você tá ali com uma criança numa terapia, num atendimento especializado, alguma coisa assim, né? Às vezes as pessoas vêm e falam assim, mas eles ficam ali só brincando, né? Tem muitos pais que falam isso. E a gente nem sempre tem esse tempo para explicar, né? Mas é fascinante, tá? Teve uma experiência que eu tive, depois já quando a empresa dos brinquedos já estava funcionando, já tinha a linha dos brinquedos, tudo certinho, uma empresa procurou a gente para fazer um jogo para treinamento de funcionários. E a gente pensou que eles precisavam e fez para aquela empresa, né? Ouvi depois o relato. O feedback da empresa. Meu, como foi maravilhoso. A gente passou não sei quanto tempo tentando conscientizar, tentando mudar a mentalidade, né? Diante dessa e daquela questão da empresa. Numa tarde que a gente passou diferente com eles, um jogo, tá tudo certo. E isso não foi assim uma coisa só de empolgação do momento, sabe? Foi uma conversa que aconteceu um tempo depois. A Celé mudou, eles fechou a ideia. Mas por quê? Porque desarma, tu tá ali brincando, tu tá jogando. Por isso que esse tempo de chão é importante. Porque é um momento que a criança sente ali e tu te desarma. Sim. Eu até tenho quando comecei a fazer alguns vídeos assim para divulgar a marca e tal, né? Eu tenho um momento que eu comentei assim, né? Eu tenho dificuldade de me desligar do meu trabalho para ter esse tempo de conexão com a minha filha. Nos dias piores, que a gente está mais agitado e teve um dia difícil, escolhe alguma coisa que tu também gosta de fazer. Né? Então, entre as coisas que o seu filho tem de brinquedo, que ele precisa que tu faça, ou enfim, você, por exemplo, é uma pessoa que gosta de desenhar, ou gosta de pintar. Eu sou péssima desenhista, tá? Mas eu gosto de pintar. Gosto de pintar. Então, naquele dia ali, ela vai talvez querer jogar uma outra coisa assim, não, hoje nós vamos pintar, porque hoje a mamãe tá cansada e a mãe gosta de pintar. O que nós vamos pintar? E tá tudo bem. Porque daí você vai conseguir se conectar. Às vezes, se tu além de ter um dia difícil, ainda fica se esforçando para fazer uma coisa que tu não tenha o mínimo de domínio naquilo ali. Então, assim, tem tantas coisas que a gente precisa se conhecer também para poder ajudar a criança, né? Sobre os brinquedos, até tu trouxe um aqui que é bem legal, né? Hoje, esse aqui eu testei. Sim, né? Eu vi. Meu Deus do céu, que coisa fofa. Foi muito legal, tá? Até a gente vai ter uma parceria bem legal depois para as pessoas aqui do podcast, do meu Instagram. A gente vai fazer um negócio bem bacana para as mães, porque os brinquedos são maravilhosos. Eu falo sempre isso pra Leia, que a gente testou esse, mas eu quero ver se eu compro também, a gente vê o que a gente faz, porque o Lourenço gosta muito de brincadeira. E esse aqui, eu me senti criança. Então eu voltei naquele momento de contar a história, porque o Lourenço não fala, mas eu testei as cores, porque dá pra gente... aqui tem as fichazinhas, né? Então, acho que o Lourenço tirou, ele misturou tudo, ó.
Mas as cores, então eu brincava com ele, onde é o vermelho? Então ele colocava aqui, ou explicava pra ele onde eram as pessoas, né? E ele ia colocando nas cores, ia entendendo o que era lugar, eu tentava explicar pra ele que o verde era lugar, que era objeto. Mas na questão da historinha, para muitos pais que me perguntaram, mas meu filho não fala. O meu também não fala tudo, então o que a gente fazia? Ele tirava as fichas e eu montava a história. Uma história nada a ver, mas a gente inventa a história com ele. Mas esse é o engraçado desse jogo. Porque não tem, às vezes, nada a ver com a história. Mas tu trabalha o teu imaginário também pra brincar. A tua imaginação, e depois tu vai ver. Que nem agora, num primeiro estágio, eu escutava as gargalhadas dele ali, eu achava o máximo. Ele amava, ele não queria parar mais. Ele eu achei, meu coração, assim, na hora explodiu. Eu fiquei pensando, que legal. E assim, ele não fala, mas ele se comunica. Sim. Ele tava se comunicando. E daí ele mostrava. Ele tava imaginando o que tu tava falando. Sim. Ele achava muito engraçado aquela boia aparecer ali no meio do caminho. Porque eu falei num parque, eu tive que inventar uma piscina. Então, ele achou aquilo muito engraçado. E eu digo pra ti assim, depois, tu vai exercitar com a criança ela ter a continuidade. Então, por exemplo, ela vai ter que fazer a história fazer sentido. Uma criança, por exemplo, que já está numa idade que ela quer mais computador e ela é mais tecnológica, por exemplo, e tudo mais, que ela tem aquela afinidade, tu pode fazer com que ela digite o texto no computador. Legal. Então, trabalha os dois lados. Esse aqui que eu te trouxe aqui, na verdade, é assim, ó. Isso também é bem legal. Não, e é uma coisa que, na verdade, tu vai dizer assim, alfabeto móvel, tem um monte. Mas a gente sempre tentou ter um olhar diferente, assim. O olhar, assim, quando eu pego um alfabeto móvel para brincar com uma criança, o que é ruim e o que seria bom, né? Então, quando... Isso aqui, na verdade, até tem que... geralmente o Marco que criava, assim, algumas funcionalidades das coisas. Esse daqui eu disse, não, eu quero isso aqui. Mas por quê? Porque as fichinhas das letras têm que ser coloridas, têm que ser bonitas. Chama atenção. As vogais têm que ter já uma diferenciação das consoantes. Tem que poder colocar acento. Principalmente o autista, quando ele entende o processo ali da gramática, ele se incomoda muito quando ele não consegue fazer uma coisa que é o certo. Se tu pegar tu vai até notar quando o Lorenzo começar a avançar, isso tem tempo ainda, não fica ansiosa, mas ele vai chegar lá. Tu vai ver assim, se por exemplo, aqui, né, a gente tem como colocar o acento, né, o tio. Mas se não tivesse como colocar isso aqui, ele ia ficar muito como se tivesse errado. Não, ele ia ficar, ele já mas tem que colocar o acento. Entende? E às vezes uma criança, principalmente uma criança não verbal, ela fica irritada, ou ela joga o brinquedo, e a gente na hora não entende o que é. Mas é porque tem alguma coisa ali que está fora daquilo que ela entendeu que é o certo. Sim. Né? Então eu queria que tivesse essa questão. E a parte do fundo preto, no primeiro momento era para a gente poder escrever a giz também. Sim. Né? Mas eu entendi com o passar do tempo que isso aqui, a principal vantagem é que destaca mais ainda. Porque tu coloca numa mesa, tu tem às vezes nela uma toalhinha desenhada, ou aqui que minha tem a questão da madeira que tem as diferenças. Aqui tu foca, né? Então assim, são coisas muito simples na verdade, mas que fazem, e aí vem a questão da evolução, né? Então, por exemplo, quando eu uso esse material aqui com uma criança que está aprendendo as letrinhas, ela vai pegar aqui a letrinha, a palavrinha, né, que está ilustrada, ela vai procurar as letrinhas para formar, né, e a gente já fala junto. Ajuda a parte visual e a parte da... E tem uma coisa assim que isso é bem importante a gente falar. Existem várias formas de alfabetizar, né, várias formas. Aí um briga que tal forma é melhor, que outra forma é melhor. Sim. Mas para a criança atípica, né, ela entender o processo sonoro sempre dá certo. Sim. Né? Então, assim, independente de qualquer método que o professor for usar, o terapeuta estiver ajudando, tá tudo certo. Mas é bem importante ele ver o movimento da tua boca. Então, é o C. Falar bem aberto, né? Olha aqui pra boca da prof ou da mamãe, né? Ó, essa letrinha aqui faz esse barulho assim, aí tu pode fazer uma coisa engraçada. Chama atenção.
chama atenção. Então, tu podes ir fazendo esse momento. A criança já sabe. Que nem tem... Eu, às vezes, eu tô lá com criança que ela vai... Que é bem facinho. Ela vai ali, pega as letrinhas... Tá, agora o coração é o quê? Como assim, prof? Vamos lá. Agora eu quero que vocês... Não, aqui tu copiou. Mas a próxima palavrinha, agora você vai procurar aqui as letrinhas e nós vamos acrescentar uma palavra agora aqui. O que é o coração? O coração é amor. Então vamos procurar lá, como é que faz? É amor. É legal. Aí daquilo que tu fez aqui, tu pode partir para uma frase. Tu já consegue usar para duas. Essa questão da fala, realmente. O autismo tem muito da repetição, né? Sim. Agora o Lourenço tá muito isso. A gente fala, mesmo que eu tô perguntando uma coisa para ele, se ele não entende que é uma pergunta para ele, ele continua me imitando. Então, às vezes eu tô falando... É como se fosse uma ecolalia, né? Isso, ele fica repetindo. Ele tem agora, mas é bem comum. Até a Fono falou que agora tá trabalhando bastante para ele entender que quando a gente fala, a gente tá direcionando uma pergunta, né? Então, ela também me explicou para mim tentar perguntar mesmo. Se ele não entendeu, eu pergunto de novo. Eu falo, eu tô perguntando para você, né? Que às vezes eu falo, bom dia, Lourenço, tudo bem? Que nem eu fiz um vídeo esses dias. Ele tava me imitando, bom dia, tudo bem? Daí eu falei, não, filho, eu tô fazendo uma pergunta pra você. Você está bem? Aí ele respondeu, sim. Então, tipo, ela falou pra mim tentar direcionar mais. Então, que nem tu falou, a mãe também é terapeuta, porque a gente tem que aprender com a fono pra gente conseguir passar pra ela, sabe? Pra ele, né? Na questão do Lourenço ou pra criança que tiver com a gente, né? Mas eu falo muitas vezes pras mães isso. Mães, a gente... Depois que a gente pega assim, ele começou a falar umas palavrinhas, a gente vai na consulta e eu sempre mando mensagem. O que eu posso fazer? O que eu posso, né? A maioria das terapeutas sempre estão abertas a ajudar, né, a gente. Uma dificuldade na fala, o que eu posso fazer de diferente. Mas essa questão das letras, eu falo bastante com ele. Sempre abro bastante a boca, tento olhar bem pra ele quando eu tô falando. E eu vejo que ele observa muito agora. Uma coisa que ele não tinha desinteresse. E vai ver como isso vai ajudar ele depois no processo de alfabetização, porque ele não vai decorar a letra, ele vai entender que aquela letra faz aquele som, né? E é isso que tu falou da pergunta. Uma coisa também que a gente precisa cuidar um pouco quando a gente tá com alguém que é autista, não só criança, adulto também, é que muitas vezes a gente não tem paciência de esperar a pessoa processar a pergunta que você fez. E se você pergunta de novo, a pessoa entende como uma segunda pergunta. Né? Às vezes ela se atrapalha onde tá. Para ela tu fez uma nova pergunta. Por exemplo, você chega pro autista e tu pergunta, você gostou do microfone? E tu gostou do microfone? Ele acha que tu fez uma segunda pergunta já. Ele tava pensando em responder se ele gostou, se ele não gostou. E essa paciência, essa calma, sabe? A primeira pessoa que vai ter que ter é nós mães, né? Tu falou, né? Que tem muita terapeuta que tá disposta. Não é só disposta, elas estouram o foguete quando a gente quer continuar em casa. Porque a grande dificuldade às vezes é essa. Por exemplo, você leva a criança na terapia ou no atendimento especializado, ou mesmo na escola, e em casa o teu ritmo é tão assim, às vezes até o grau de instrução dos pais assim para entender aquele processo, eles acham que tudo é muito difícil. A gente tem que respeitar a realidade de cada família e entender que às vezes eles não conseguem, eles só pensam assim, não, que bom, tá indo lá e eu não sei como fazer em casa. Então quando tem um pai e uma mãe que na sua simplicidade chega lá para o terapeuta, pro professor, e pergunta, o que eu posso fazer em casa para ajudar ele? Como é que eu posso continuar em casa aquilo que está sendo feito aqui? Eles não são só dispostos, eles ficam felizes porque isso vai fazer assim, na próxima consulta, não parou? Não parou. Já continuou. Teve continuação. Já evoluiu. Sobre os brinquedos, é bem legal, tá? Essa questão da alfabetização, porque às vezes é uma coisa muito rude para eles. Às vezes, assim, questão, muitos autistas, o Lourenço principalmente, a gente tinha muita dificuldade de ele ficar sentado e prestar atenção no que tá falando. Então é um brinquedo que vai estimular ele a olhar a letrinha. E como ele já copia, quando a gente escreve no papel a letra, então para ele vai ser uma coisa que é ilustrativa, vai chamar mais atenção ainda. Então tu sai do papel e traz no visual também. Porque às vezes E é importante isso, porque eles têm... o autista muitas vezes tem um hiperfoco, mas por exemplo uma criança com TDAH, ela tem a dificuldade de se focar. Então, quando tu leva para uma coisa que isola, tu pode ver que de uma certa forma, por mais que tenha cores,
as letras estão de uma certa forma isolada aqui, né? E isso é uma dica para tudo. Quando a gente vai fazer, muitas vezes assim, mas em casa meu filho faz as tarefas, como que na escola ele não faz nada, né? Por exemplo. Mas é que é diferente, é um monte de barulho, é um monte de coisa. Em casa, às vezes está numa escrivaninha, no quarto, sem barulho nenhum. Sem barulho, sem nada. Então, assim, às vezes nesse momento que tu tem em casa, que tu consegue um silêncio, uma calma, um momento ali, tu tendo um brinquedo em casa para aquela fase que teu filho está passando, vai girar uma chave para ele, que ele vai chegar na escola. É muito comum a gente escutar assim, a gente fez de tudo, e a criança não aprendia a ler, não aprendia a escrever, de repente, do nada, deslanchou, né? Mas é que não é do nada. Todas as coisinhas que a gente vai tentando, elas vão se complementando. Sim. Mas às vezes não foi feita a coisa, né? Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que ela tem o costume de dizer assim, não é que o que tu fez não dá certo, é que às vezes naquele momento não é o momento certo. Tenta de novo, mas tenta num outro momento, né? Ou assim, nunca desista, ok, mas tente de jeitos diferentes, né? Então assim, e são de conversas que saem essas coisas, de tu pensar, pois é verdade, né? Às vezes assim, não é que aquilo que você tentou, um método que tu fez com uma criança, ou duas vezes tu vai chegar lá com o Lorenzo, um dia tu vai tentar, ele gostou tanto dessa caixa, tu vai chegar, um dia tu vai tentar brincar, ele não vai querer, ele vai ficar nervoso, e tu pensa, puxa, não funciona mais. Não, é que naquele dia não era o momento. Mas a gente também é assim. Muito, tem dia que a gente, naquele dia não é o dia disso, então não deixar de lado. Então a gente tem que ver também do lado da criança nessa questão. Deixa eu te pedir uma coisa. O que tu esperava dos brinquedos quando tu lançou, né, vamos dizer assim, começou devagarzinho ali, na questão da Manu, foi evoluindo. E o que tu espera deles? Hoje ele já tem um nome enorme, né? Tu tem parcerias, né? São brinquedos maravilhosos. Eu acho que a gente tem que investir mais na questão da educação inclusiva, lúdica, porque a criança autista, qualquer criança tem mais interesse às vezes aqui, quem tem dificuldade, que a gente falou, porque não é só a criança típica que a gente tem que dizer que tem dificuldades, tem criança típica que também vai ter alguma dificuldade, né? Eu estava falando com a coordenadora da escola do Lourenço, ela até comentou isso, que eu falei sobre os brinquedos, numa conversa, ela falou assim, me manda que eu quero ver. Porque ela falou assim, tem crianças não só autistas aqui na escola, mas crianças que não conseguem se concentrar, não conseguem entender as letras. Então são brinquedos que às vezes vão ajudar muita gente nessa questão da alfabetização, que seria um quadrinho desse que ajudaria eles bastante, né? Então o que tu esperava dos brinquedos quando tu começou? Depois foi indo, o que tu espera? O que tu acha que eles... provavelmente deve ter feedback de várias famílias que já te passaram isso, né? Sobre os brinquedos em si. O que eles mudaram no dia a dia dessas famílias também? É assim, a gente também conversou em off, a gente fez um podcast antes do podcast aqui, né? Mas assim, a intenção é a força que transforma, né? Então a nossa intenção, primeiramente, com os brinquedos foi a Manu. Quando se tornou comercial, ainda assim era uma atividade paralela, porque a gente tinha uma outra empresa, com outro trabalho, uma outra coisa que já tinha anos e tudo mais. Ainda assim era uma atividade paralela. Só que o nosso coração começou a ficar ali, né? O nosso coração começou a ir para lá. E onde tá, né? Batendo o teu coração, ali tu sempre vai ter um resultado legal. E a gente foi primeiramente nas terapeutas. Porque como alguns brinquedos era sugestão da própria terapeuta, olha, que a gente recebeu o diagnóstico, a gente já foi atrás e tal, tentar buscar informações, e ela mesma dizia assim, olha, se vocês gostam de fazer, né, que ela conversava muito com a gente, tenta fazer que dá um movimento de pinça, né, que provoca um monte de conexões neurais e tal. A gente nem sabia o que eram aquelas palavras ali, mas a gente foi atrás, vamos fazer uma brincadeira, um jogo, porque isso desenvolve. Então assim, a gente quis se conectar com a Manu e desenvolver ela. Então todos os brinquedos que foram sendo feitos, hoje a gente está com 102 produtos, tem, né? um site bem legal, tem bastante. E assim, tem muito produto ali que às vezes a gente até pensa, mas nem vende tanto assim. Mas quando alguém que precisa daquilo ali compra aquele brinquedo e ele faz aquilo que ele é para fazer, é muito emocionante, sabe? E isso continua até hoje. Hoje a gente atende lojistas de todo o Brasil, a gente tem venda no site também.
mas eu ainda não supero, não consigo superar a emoção quando eu vi o vídeo do Lorenzo, eu fiquei emocionada. E é isso, quando eu levo para uma criança, né, um jogo da Zayn para brincar com alguma criança ali que eu estou fazendo algum trabalho, a minha emoção sempre é muito grande, porque tu pensa assim, não é só um produto. Não. Ele faz alguma coisa muito além, né? Então, o desenvolver e o conectar não é só uma frase bonitinha que a gente colocou ali junto com o nome, né? Tanto é que a palavra Sein, ela significa ser, em alemão, que é a língua, o pai da Manu é nascido na Alemanha, né? Então, ela significa ser. Mas eu, como não sou alemã, né? Ao contrário, né? Que a gente buscou um significado para cada letrinha, né? Então a gente sempre fala que é sentimentos, empatia, inclusão, né? E a natureza das pessoas, porque quando tu sugere algum jogo, alguma atividade, uma conversa com alguém, se tu não respeitar a natureza da outra pessoa, se tu não tiver empatia com outra pessoa, se tu não prestar atenção no que tu tá sentindo enquanto tu tá ouvindo e falando com a pessoa, aquilo é morto, né? É vazio. A pessoa fala e a outra não tá nem aqui, às vezes, né? É vazio. Então significa ser, né? Essa é a origem do nome Zayn. Mas para mim, quando eu vejo sempre o nome ali, olho para logo, vejo as coisas, para mim eu lembro desse conjunto de coisas, que isso faz a diferença em tudo. A gente tá aqui, nós duas, né? Conversando com outras pessoas, vendo a gente conversar. Se a gente não tivesse uma conexão, alguma coisa, se perde. Fica vazio, fica vazio. Coisa, né? Sem então, os brinquedos, e para onde a gente quer ir, né? Que essa é a pergunta. A minha busca com esses brinquedos é chegar em mais lugares possíveis, assim, mais casas possíveis, mais famílias possíveis, né? A gente tem ali parceria com uma rede de lojas, assim, bem grande, que ela é especializada em brinquedos educativos. Essa é a linha que eles trabalham. Então, ela compactua, a proprietária, né, dessa rede, a gente bate há muitos papos, assim, e ela compactua desse propósito, sabe? Levar vamos dizer, a brincadeira para dentro da casa. E gente, assim, ó, eu digo para vocês, ó, palavra de alguém que tem dificuldade de parar de trabalhar, de parar de fazer as coisas para brincar com a criança. Eu sempre tive essa dificuldade, eu tô sempre preocupada no feijão que tem que pôr de molho, na lista das tarefas da manhã. Não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo. A gente precisa, essa coisa do conectar, né? Da empatia, são palavras que hoje elas estão assim, em vários lugares, em várias pautas, mas o senso disso, o verdadeiro sentido disso é tu se alinhar com a pessoa. Com a criança é a mesma coisa. A criança autista, ou mesmo qualquer criança, tá? O melhor momento para tu se conectar com ela é brincando, porque ela volta lá para a natureza dela. O autista, então, ele tem uma outra coisa. Às vezes tu faz várias coisas para tentar se conectar com ele e não é você que vai se conectar a ele, é ele que vai se conectar a você. Ele que vai te dar aquele momento. E isso, o caminho mais curto é o brinquedo. Porque tem tanta coisa e depois que a gente aprende que isso daqui ajuda muito a gente não quer parar, que nem eu te falei, a gente quer mais um e mais um. E tu tava se divertindo? Tava, porque eu tava brincando como se fosse criança. Então não é assim uma tarefa. Não é obrigado, é uma coisa que tu vai se sentir obrigado. Não, tu vai voltar na tua infância. Na tua infância, quando a tua mãe contava uma historinha, ou a gente brincava, porque... vamos dizer assim, eu tenho 30 anos, mas a gente contava historinha entre os amigos. Às vezes a gente sentava num galho de árvore e contava. Então isso volta à nossa infância. E daí tu fica pensando, meu filho não teve essa parte de história, mas vamos brincar. E daí tu fica inventando história, que nem eu inventei aquela lá, nada a ver com parque, com boia, com piscina. Mas ele tava rindo. Porque, tipo, ele imaginou tudo na cabeça dele, provavelmente, que nem a gente falou, a imaginação é fantástica. Dava pra ver no olhinho dele, ele tava imaginando. Uma brincadeira, a gente tem umas lousas que são assim, pra desenhar e tudo mais.
E um dia a gente trouxe para casa para fazer uns vídeos com a Manu e tudo mais. E tu vê assim como é importante a gente puxar as brincadeiras, né? A gente começou a brincar com ela, da gente desenhar nas costas dela uma coisa e ela tentar reproduzir ali, sabe? E era para gravar um vídeo. A gente passou o domingo fazendo aquilo. Ficaram brincando o tempo todo. Porque é uma coisa que a gente fazia. Eu brincava com os meus irmãos. Tinha que adivinhar o desenho. Primeiro desenho, depois letra. E ali tu promove o toque com a criança, tu tem o contato, tu mexe... É uma infinidade. Por isso que eu digo assim, ó, a gente esquece de brincar. Né? Então, assim, mães ocupadas, né? Tem que sim se cobrar o momento de parar, porque senão a gente não para. Sim. Mas pensa que aquele momento também vai ser prazeroso, porque a gente também vai se dar. E aquele esforço para se conectar ao momento te desconecta das preocupações. De tudo que a gente está passando. Deixa eu te falar, agora vamos falar um pouquinho da mãe Lé e da Manu, né? Vamos falar um pouquinho sobre... Eu queria que tu falasse um pouquinho o que é inclusão como mãe para ti hoje, né? E as tuas dificuldades nessa questão. Qual foi as tuas dificuldades? Quais são ainda, né? Nessa questão da inclusão? Porque eu sempre falo assim, papel aceita tudo, propaganda aceita tudo. Porque a gente inclui, não sei o que, aqui tem inclusão. Aconteceu comigo com uma empresa. Não vou falar, porque eu falei para a empresa que ela estava perdendo pessoas, que provavelmente ia ter mais pessoas procurando, mas assim, fui buscar, porque são 2 empresas em Timó que só tinha, e eu falei assim, eu queria entender, tem isso, posso participar com meu filho? Não, só pode o professor e a criança. Aí eu falei, não, tranquilo então, só que eu mandei aquele textinho básico de mãe dando um recado, falando que isso não é bom para a empresa, porque a mãe às vezes não é que eu queira ficar lá toda hora com ele, não, mas no começo eu preciso estar lá, para ele se sentir protegido, não é protegido, mas seguro para aquela atividade nova e tudo mais. Mas é assim, a gente passa o dia a dia, eu acho que também tu pode falar um pouquinho sobre como é a inclusão para ti, as tuas dificuldades do dia a dia. Eu tive um exemplo de inclusão que veio de casa, e eu acredito que isso vem muito de casa. A minha mãe é pedagoga também, educadora, tudo, mas os meus pais, assim, na simplicidade deles, naquela família muvuca que a gente era em 5, né, meu Deus, isso era sempre barulho em casa, mas o pai e a mãe, eles nunca permitiram nenhum tipo de preconceito na nossa casa. Nunca se fez piada, brincadeira de preconceituosa, de mau gosto. Isso era uma coisa que eu não tinha dentro da minha casa. Mas não assim por não se explicava nada, era simplesmente uma coisa que não tinha. E eu aprendi sobre inclusão com a minha mãe. A minha mãe era uma pessoa, até hoje assim, ela junta bichinho da rua, ela cuida de cachorrinho, coitadinho, ela tem assim uma coisa, um amor, né? E minha mãe, ela tem, quando a gente fala na empatia, tu tentar se conectar com o que o outro sente, né? E minha mãe tinha muito essa coisa assim de, mas a pessoa deve estar sofrendo. Então, resumindo, minha mãe cobrava da gente, até na escola, né, que nós fôssemos aquela pessoa que incluísse, né? Mas não explicava o que era. Não. Era simplesmente assim, quando chegar o recreio, tu convida aquela menina, né, que está sempre excluída, que a gente contava, ou que tinha, no meu caso, no primeiro aninho, tinha uma criança realmente com necessidades especiais, ela tinha bastante dificuldade em tudo, e a mãe dizia, não, hoje tu vai convidar aquela sua amiguinha para brincar, e num primeiro momento era difícil para mim, ela dizia, olha como ela vai ficar feliz, aí os outros amigos também vão convidar. Então assim, o primeiro contato com a inclusão que eu tive na minha vida foi dessa natureza da minha mãe tinha essa natureza de incluir, né? Hoje ela é uma senhora, já de idade e tudo, mas até hoje assim ela tem essa coisa, assim, ela tá sempre preocupada com o sentimento, o sofrimento da pessoa, né? Hoje em dia a gente está vivendo num contexto assim, onde a inclusão é pauta, é bandeira, né? Tem muita empresa até que não é uma empresa realmente inclusiva, mas usa da fala, né? Usa isso a favor da empresa, né? E eu vejo, tanto em escolas e tudo, eu acho que inclusão
é uma coisa de atitude, sabe? A gente precisa ter isso no olhar, a gente tem que estar entendendo que todo mundo tem o direito de estar ali, são todas pessoas, sim, né? Então, todas as crianças têm o direito de estar na escola, todas as pessoas têm o direito de estar em todos os lugares, né? E essa convivência com tudo aquilo que é diferente, isso faz a gente crescer muito, desenvolver muito. Porque quando eu convidava aquela menina para brincar, eu me sentia bem. Sim. Ela ficava feliz. As outras crianças, aquilo gera, desencadeia um monte de coisas boas para todo mundo. Então, assim, as outras crianças aprendem, né, sobre ajudar, sobre se colocar no lugar, sobre auxiliar, sobre entender que as pessoas têm necessidades e habilidades diferentes, né, e a gente precisa se ajudar. Então, eu vejo a inclusão como uma questão de atitude, assim, não só de fala. Na verdade, eu até falo muito menos do que eu deveria sobre essas coisas, porque eu sou mais de agir. Eu sou aquela pessoa que vai levantar e vai te ver num canto e vai dizer assim... Pamela, vem aqui, senta aqui com a gente. Ah, não, eu tô bem aqui. Tem certeza? Sim. Ah, então tá bom. Mas sim, primeiro vai me incomodar de você estar isolada. Então eu acho que isso vem. E a gente precisa com atitudes, como eu falei, né? Porque que nem eu comentei antes, porque eu vejo muito isso. É fácil falar que... não vamos citar, vamos dizer, né, município, mas vamos dizer Brasil. É fácil dizer que o Brasil é um país inclusivo, sendo que a gente sabe que muitas vezes não acontece tudo isso. Às vezes dentro da própria casa, né? A questão ali, a criança fica de lado, o pai não inclui ele nisso, numa atividade que podia colocar junto. Às vezes na questão da janta, do almoço, não, a criança tá lá sozinha, mas eu vou trazer ela aqui, porque a gente incluindo ensina que ela pode trazer outra pessoa. Então é um espelho de tudo que tu faz, começa em casa. Então a gente sempre fala, né, que a inclusão começa dentro de casa, não começa dentro de casa, no olhar das pessoas. E as crianças, elas têm a plasticidade cerebral delas, elas aprendem tudo que a gente ensinar para elas, existe uma grande possibilidade delas aprenderem, né? A gente que é adulto, a gente já é mais rígido, a gente já tem mais dificuldade. Então, às vezes, nós não estamos incluindo. Então, por isso que eu digo, eu aprendi em casa. E eu tenho isso muito para mim. A minha atitude tem que ser inclusiva. A minha postura tem que ser... A inclusão está ali. E eu falo inclusão não só quanto um aluno autista, um amiguinho autista. Não. As pessoas são diferentes. Sim. E a gente precisa entender que está tudo bem. E ao contrário. Não sei nem se cabe aqui na nossa conversa, mas uma coisa que me faz muito sentido quando falar de inclusão... é a gente começar a tirar o julgamento como a primeira coisa que a gente faz. Né? Então, assim, mas aquela mãe estava com a criança na fila do mercado, a criança não parava de berrar, a mãe não fazia nada, né? Agora, se a mãe tivesse feito alguma coisa, né? Aquela mãe, a criança berrando no mercado, ela foi lá, foi estúpida com a criança, ou, né? O julgamento é sempre... Sempre, ele tá sempre junto. E eu entendo que nesse olhar, tu tá numa fila de mercado, tem uma criança tendo uma crise, você não precisa saber se aquela criança é autista, se ela não é. Gente, tá tudo bem. A coisa que tu melhor pode fazer ali é pedir, tu precisa de ajuda? Posso distrair aqui a criança enquanto tu paga a conta? Ou fica quieta e respeita, aquela mãe tem a luta dela ali. E às vezes, naquele momento ela não vai fazer nada, porque ela já entendeu que não adianta fazer nada ali. Ela vai conversar depois, cada um tem o seu método. Cada mãe conhece seu filho, né? Conhece seu filho. Essa questão de chorar, esses dias também, eu tava na fila do mercado e tinha uma mãe na frente da gente ali com uma criança chorando. E eu também não tava entendendo. Mas eu fiquei analisando, porque eu pensei, podia ser comigo, né? Então eu fiquei pensando, o que aconteceu, né? Até pensei em conversar, porque daí quando tem uma mãe que pode já ter passado por isso, que a gente já passou, de perguntar pra mãe, tu tá bem, tu quer uma ajuda, né? Tu quer que eu brinque com ele, alguma coisa? E nesse momento eu vi que o pai voltou. Eu vi que ele tava chamando o pai, mas eu não tava entendendo. E o pai foi pra lá na frente dos caixas, eu vi um monte de balão. O que aconteceu? A criança queria um balão. E ele podia ser uma criança autista, porque a gente tava na fila preferencial, mas eu não perguntei pra mãe, né? E daí o pai foi buscar, ele tava chamando o pai, porque daí ele queria entender que ele queria o balão e eu acho que ele queria o pai também. E quando o pai veio com o balão, passou.
Então era só isso, sabe? E às vezes ali uma pessoa, já vi gente olhando de canto, já vi cochichinho no ouvido. E quando ela olhou pro Lorenzo, que ela viu o negócio do autista, ela viu, porque eu tava sorrindo quando ele deu o balão, porque eu pensei, era só isso. E sabe, às vezes o julgamento da outra pessoa ali do lado, que a gente até comentei com a Tuíra, eu falei assim, olha, já estão julgando a mãe. Que não manda aquela boca, que não fica quieto, sabe? Que não faz alguma coisa. Mas olha o que estava acontecendo. Às vezes estava numa crise porque ele queria aquele balão. Tinha que esperar o balão chegar. Só chegou pronto, né? Então, é isso, gente. O julgamento, eu acho que é a primeira coisa. E eu vejo que isso é uma coisa que a gente faz sem querer, né? A gente faz sem querer, a gente tem aquele primeiro... Mas a gente tem que cuidar com isso, porque o julgamento afasta a gente de a gente fazer às vezes a coisa certa, que é o acolhimento. Porque tu não consegue ensinar nada com brinquedo, tu não consegue fazer o teu filho evoluir nas questões que ele tem se o teu primeiro movimento não for o acolhimento. Então ali, numa fila de mercado, vamos usar esse exemplo ainda, tu pode não fazer nada, mas o teu olhar, sabe? Aquele olhar assim, não, se ela precisar, tá tudo certo, podia ser comigo, né? E ela até sorriu, nessa hora que ela sorriu pra mim, eu entendi que, tipo, ela pensou, ela também tem um filho autista e ela tá entendendo o que eu tô passando. Porque deu pra ver o brilho no olho da mãe, assim, quando chegou o balão e ela olhou, né? Porque daí o Lorenzo viu também o balão, até pensei que ele ia pedir, daí ele só mostrou pra mim que tinha mais. Aí eu falei, não, a mãe tem em casa, pra ele entender que a gente tinha também em casa, né? Mas claro que, tipo... Olha só, era só um balão, gente. Então, assim, o pai foi lá, pediu, eles deram um balão e tudo foi resolvido. Só que, assim, a gente sabe que isso acontece comigo, aconteceu contigo. E essa mãe ali, eu vi numa hora que ela tava também se sentindo, porque ela segurava ele no colo, ele se jogava, aí tava naquela crise de choro, sabe? E ela pegava de um jeito, de outro, ele não parava quieto, porque a gente sabe que quando é menor, ele era provavelmente ele devia ter uns 3 anos de idade, né? Então, eu sei que eu também já passei com esse filme. É criança. Qualquer criança pode ser que vai querer no mercado, quer uma bolacha, a mãe não quer dar essa, quer dar isso aqui. A criança também pode se jogar no chão. Não, e tem uma coisa, né, como eu falei, ninguém sabe o processo ali que está acontecendo e a gente tem que simplesmente respeitar. E aí é que vem o incluir, o não julgar, porque às vezes a mãe está tentando ensinar para aquela criança. Eu vou dizer para ti, a gente, até respondendo até a tua outra pergunta, a Manu agora está na pré-adolescência, ela tem 12 anos. Tem anos, né? A Manu, ela é uma autista que se encaixaria mais no Asperger, que caiu, né? Essa nomenclatura caiu, então está tudo dentro do espectro autista, ou seja, é uma criança que não teve dificuldade de fala, ela se comunica muito bem, mas toda a questão dela está na parte sensorial e comportamental. Então, não tem dificuldades de aprendizagem, ela tem assim, mas ela tem muita dificuldade de lidar com ela mesma, com as emoções, com os sentimentos, com os impulsos dela. Então, por exemplo, tem certas lições que eu estou trabalhando com ela ainda, né? Uma delas, por exemplo, é que não dá pra gente ir em todos os lugares e eu comprar uma coisa que ela pede, por exemplo. Então, de repente, eu vou estar numa loja e é só uma bala, mas eu sei que se eu disse não para ela, tem que ser não. Tem que ser não. Se aquele não vira um sim, ela vai sempre tentar o sim, né? Então, assim, dentro do meu processo, no momento que eu tô passando com ela, não, mano. Não, a mãe falou que hoje nós viemos aqui para comprar leite, pão, hoje não, a gente não vai comprar outra coisa. Né? E às vezes tu vê aquele olhar assim, meu Deus, é só uma bala, né? Ou outros assim, ai meu Deus, aí eu pago a bala pra criança, já aconteceu, né? Já aconteceu, mas não comigo, mas a gente já viu muitos casos, não, é só uma bala aqui, ó. Mas não é isso, tu estás sempre educando, É um processo, então cada um tem que se respeitar o processo. Tu pedir pro pai para poder dar é uma coisa. Se tu perguntar, não, mas é que eu tô tentando ensinar, não, beleza. Mas tu se meter você se meter ali no processo julgar, porque é no momento que tu se atravessa ali na frente, tu tá julgando. Tu já tá julgando que a pessoa não tá fazendo certo. Sim. Né? Então, assim, essa parte da pré-adolescência, né, é uma parte onde a gente vê no autista com nível 1 de suporte, né? A gente tem o costume de se chamar de autista leve, né? No teu caso, assim, eu sei que tu tens muitos desafios ali com o Lorenzo, porque não tinha fala e tudo mais.
Então eu acredito que muitas vezes tu olhou para uma mãe de um autista mais leve e tal, e pensou, puxa, deve ser mais fácil. Deve ser né? mais fácil. Mas eu te digo assim, que não é uma competição do que é mais difícil, não é... Eu me sentia muitas vezes, as mães vinham às vezes me pedir algum conselho, e eu não me sentia com propriedade para dar um conselho, porque eu pensava, a Manu não teve dificuldade de fala, ela não teve... Mas o principal que a gente tem para compartilhar entre mães, entre educadores, pessoas que trabalham com autista, é que cada um é diferente do outro, né? Isso a gente fala muito. E o que é muito simples para um pode ser muito difícil para o outro. E o autista leve, ele tem um desafio diferente, talvez ali eu vou usar a palavra diferente, que não é nem mais ou menos, ele é só diferente, que ele se mistura mais com as crianças típicas, né? Ele se mistura, só que de repente aquilo aparece. E nem ele sabe como lidar e nem os outros. Então ele está mais exposto. Essa coisa de ficar protegendo o tempo inteiro e a gente tá o tempo inteiro na frente, com o autista leve a gente tem menos. A gente chega a esquecer às vezes. Ele tá ali porque ele sempre tá socializando, ele tá ali junto. Tá falando para os cotovelos. Daqui a pouco tu começa a perceber que ele não tem o bom senso em tudo que ele fala, ele não tem o filtro que as outras crianças têm, Fala não tem a verdade malícia, totalmente. Não tem a malícia. E eu acho que agora essa etapa que tu tá passando com ela tá sendo bem desafiadora, porque eu acho que é um momento, para nós já foi, né? Adolescente, eu acho que tudo é um momento de bater de frente com os pais, é um momento de se descobrir, né? É uma birra diferente. É um momento daqueles namoricos, assim, que começa a aparecer, daí talvez... Ainda não, calma. Ainda não. Mas assim, ó... Mas às vezes não, a gente fala, né? Mas eu acho que mas aquela coisinha já lá no meio desperta o olhar. Já desperta o olhar, já desperta aquele sentimento, né? De olhar, de perceber, de se preocupar se está penteada quando aparece, né? Já é diferente, não é aquela coisa dá pra ir de qualquer jeito já. Mas aí que eu te digo assim, existe o desafio, mas existe também a parte boa, que é a parte de assistir um filme que a gente também gosta, legal. De você ver uma série que você gosta. Só que sempre é o ponto de conexão, né? Então eu sempre digo assim, não importa o nível de suporte que teu filho precise, não importa o grau de autismo que o seu filho, o seu aluno, o seu, né, a sua criança, eu tenho o costume até de colocar nas postagens que eu faço, eu não coloco nem filho, nem aluno, coloco sua criança. Porque às vezes tu é só um cuidador, às vezes tu estás com uma criança ali, para você orientar, cuidar, sempre vai ser a conexão, sabe? Sempre vai ser. Porque é ali que tu entra na necessidade que tu vai ter. Então, eu e a Manu, a gente é muito parecidas em temperamento. Então, tem muitas coisas que é sobre... não é sobre o autismo, é sobre a pessoa que ela é. Personalidade, sabe? Ela tem a personalidade dela. Quando a criança é muito pequena, isso não aparece. Não aparece. Mas agora que nem eu também tô começando a ver isso no Lorenzo, a personalidade dele, o voto dele de não, quando ele não quer, não, que nem a roupa. Agora ele começou com a roupa, né? Fazendo você. Aí tu pega e bota aqui a roupa, não. Ele não quer vestir. Daí tu pega 2 tipos, ele vai lá e escolhe a outra. Mas ele tá escolhendo, ele não quer mais que eu coloque a roupa que eu quero. Ele também já sabe alguma coisa que ele gosta. Que ele gosta. Né? Então, assim, esse é um desafio muito grande. E eu me preocupo muito, né? Aí vem aquele meu lado de me preocupar, né? Com as coisas. E eu tenho lido muito, porque a gente ouve muito coisas muito tristes sobre adolescentes autistas, né? Que dentro dessa coisa de não se encaixar... A depressão, situações assim bem complicadas. Então a gente, como mãe, como educadora, a gente está sempre tentando chegar na frente desses problemas, né? E se prevenir. E eu vejo que a maior prevenção, o maior remédio, o maior... segredo para tudo sempre vai ser tu estar conectado, tentar. E às vezes a gente tenta e a conexão acontece quando a gente menos espera. Mas essa sempre tem que ser o objetivo final. Tu estar em sintonia ali com a criança, né? Sempre trabalhando a conexão, né? Sempre. Porque ela, assim, aquela história, né? Às vezes eu faço um plano. Hoje, eu coloco lá naquele meu diário que eu falei antes de manhã,
Objetivo do dia, momento de conexão com a Manu. Olha só a minha ingenuidade. Eu vou lá, eu preparo um negócio, eu faço todo um momento. Ai, mãe, que saco! Isso aqui, e eu fico magoada, e faço aquele dramalhão, né? Puxa, a mãe fez tudo aqui, né? Porque agora já tem essa conversa com ela, né? Tá, aí ela vai lá, ela senta lá meio que obrigada pra fazer aquele negócio, tipo, deu tudo errado. Tudo errado. E às vezes num dia chega ali uma coisa nem planejada, a gente tá dando gargalhada junto, tá conversando, e tu sente aquele momento, sabe? E na criança com autismo, a criança autista, a gente precisa ter essa preocupação constante, porque eles precisam se sentir conectados com a gente, inclusive para se sentir seguros. Quando tu tá com uma criança e ela se sente segura contigo, ela mostra mais coisas para você. Sim. E tu vai ser mais assertiva com ela, tu vai saber mais o que fazer depois, sabe? E tem uma outra coisinha, né, que eu escutei também as outras entrevistadas, convidadas tuas aqui falar, né, que sempre a gente chega lá no final, né, as mães que não sabiam rezar, elas aprendem quando elas têm seus filhos, né, as pessoas que viram mãe, elas aprendem. A gente tem que ter fé, independente de crença religiosa, a gente precisa ter fé naquela criança, naquele momento, e que a gente vai receber essa intuição. Sim. De alguma forma. Teve situações de crise da Manu, principalmente nessa mudança de fase hormonal, porque como eu falei, às vezes a gente ainda está brincando, mas os hormônios já estão ali, que eu não sabia mais o que fazer, sabe? Crise mesmo, de tu pensar, não sei mais, não sei. E de repente eu levantava e eu lá fazia uma coisa, sem muito planejamento, não era uma estratégia. E aquilo ali resolvia. Porque a gente precisa parar e respirar. O instinto também da gente. E a gente tem aquele instinto, a conexão vem, trabalha isso tudo. Porque, que a gente falou, muitas vezes a gente planeja demais e o planejado não dá certo. Às vezes o que não é planejado fica... Não respira. Não para. Porque daí dali, não vou planejar tudo isso aqui, já fiz, né? E quando a gente só respira e pensa, não, agora eu vou sentar, às vezes vai conversar, ela acaba falando tudo que ela passou no dia, e ali no meio tu já descobre umas coisas que tu queria saber, e tipo numa conversa normal, né? Pamela, tu falasse uma coisa antes, e eu até queria comentar isso, assim, porque a gente ouve muito falando, né, porque as mães precisam se cuidar, precisam fazer coisas que são importantes para elas e tudo, e a gente tava tendo, eu nem lembro se essa conversa foi antes do a gente começar a gravar. Eu postei no meu stories. Foi hoje nos teus stories. E é engraçado porque tu fala isso para uma mãe que ela tá no auge acabou de descobrir o laudo, né, ou ainda tá em estudo, tipo, a coisa ainda tá meio em caos, ou ela tá numa mudança de fase, o que menos ela tem é tempo, né? Mas se a gente não achar um jeito, né? Às vezes até assim, tu não tem 1h30 da tua vida para ir lá para uma academia, mas aí tu leva o teu filho na terapia. Enquanto ele tá ali na terapia, tu tá esperando, leva alguma coisa que tu gosta. Não pode ler, tem tanta coisa para fazer. A doutora Elis, eu acho que ela se ela estiver vendo a gente aqui, ela vai dar risada. Quando ela cuidou da Manu muito tempo ali, fez a terapia da Manu, era ela que fazia. E aqueles minutos, né, tinha vezes que eu saía correndo comprar coisa e resolver, mas muitas vezes eu deixava a Manu ali e eu ia para o Jardim Botânico, ficava controlando o tempo e eu ficava só ali, sabe? Dava uma caminhadinha, fazia a minha oração, minhas coisas. E eu sempre brinco, né, que se no Jardim Botânico tem câmeras, eles me pegaram lá falando e conversando, porque era um momento em que eu me conectava comigo. Porque como que eu ia me conectar com uma outra pessoa se eu não tinha conexão comigo? E às vezes eu estava tão assim, e aquele momento, então assim, eu não tinha um outro tempo, eu tinha o tempo que era um tempo dedicado a Manu, mas que eu achei um jeito de ter esse tempinho para mim. Isso é bem importante, porque se a gente não para respirar, se a gente não se encontra, a criança às vezes não encontra a gente também. Não encontra a gente, não cria conexão porque está perdida, as duas partes estão perdidas, né?
Vamos lá, agora a gente falou dessa parte toda da fase da Manu, né, que eu ia perguntar pra ti agora, mas deu pra falar um pouquinho, porque eu acho que todos os episódios que a gente tivemos aqui, a gente falou muito sobre as crianças, né, por isso que eu pequenininhos, né? quis te trazer aqui pra falar um pouquinho, sobre essa questão, que nem a Manu tá nessa fase, todo mundo vai chegar lá, né? E é legal que nem tu botou o exemplo ali, ter muito diálogo, porque indiferente se a criança é autista ou não, a gente tem que ter para saber dos nossos filhos o que está acontecendo, saber sobre a escola, saber sobre os amigos, porque a gente é amigo deles também. A gente tem uma referência, né? E a gente tem que se colocar. Até hoje eu postei uma foto minha e do Lorenzo no meu perfil e ainda coloquei: além de sua mãe, eu sou sua melhor amiga. Eu sempre quero ser a melhor amiga dele, porque eu quero que ele tenha essa confiança em mim como eu confio nele, na evolução dele. A gente acreditar nessa amizade, nessa conexão, porque eu sinto muito essa conexão entre eu e ele, de a gente conversar, de a gente brincar. Mesmo brincando, ele tem muito comigo, que nem hoje eu fui pegar ele na cama antes de vir pra gente ir jantar. E eu falei assim, vamos brincar de super-herói, agora você vai voar. Ele já sabe que ele vem aqui no meu braço, ele fica esticado, ele voa, eu levo ele até brincando. Mas é que nem tu falou, brincar, né? Ele já entendeu a forma dele ir, o que é o super-herói, mas o Lourenço gosta bastante de Homem-Aranha, essas questões de super-herói, então eu uso muito esse foco dele, dessas coisas. Às vezes a gente tá pintando, eu imprimo folhas de desenho que ele gosta, então para trabalhar pintura, a pegada no lápis, coordenação fina, ele né? tinha muita dificuldade. Então ele tem espelhamento, que é bem normal nas crianças, né? Escrever ao contrário, e a questão dele pintar, ele pintava muito fora. Tipo, pinta de qualquer jeito. Eu falava, Lourenço, tem que pintar dentro da linha pra ficar bem legal o teu desenho, tu levar pra um amigo. Hoje ele faz as cartinhas, daí ele faz bem assim. E bota dentro da bolsa dele. Aí de noite ele vem pra lá, eu olho dentro da mochila dele e não vejo nada. Eu falo, tu entregou pro amigo? Sim. Ele fala pra mim que sim. Ainda eu quero questionar isso com a professora, porque esses dias ele levou 2, 3 cartinhas. Eu queria perguntar pra que amigo ele tá dando, né? Mas a gente vê que as crianças com ele, é tão gratificante isso, o medo da mãe levar para a escola, mas quando a gente vai buscar a criança, eles falam, tchau, Lorenzo. Ou quando a gente chega para deixar ele, a criança está esperando ele, vamos, Lorenzo, eu vou te dar a mão, você vai comigo até lá dentro. Então, o coração da mãe fica tão quentinho, porque a gente fica pensando, a gente cria esse preconceito da escola, mas a gente vê que ali é o melhor lugar para socializar, para eles aprenderem a socializar. Porque ali eles estão na mesma idade, eles estão aprendendo junto, a se conhecer. A gente viu ali na época que não tinha aula regular e tudo mais, as crianças estavam em casa, como fez falta. Fez falta. Porque a socialização, tá? A socialização, ela ensina um monte pra gente, né? Muito além de um alfabeto, de uma conta, o socializar é importante demais para eles, porque para a vida, né? Sim. É para como eles vão viver depois. Quando tu comentou ali, né, que é interessante a gente pensar que os nossos vão chegar lá na adolescência, eu te digo ainda algo a mais, que eu tenho assim muita alegria em ver esse processo de inclusão que está acontecendo hoje nas escolas, na sociedade. A gente sabe que muita gente fala por falar, mas a gente sabe que muita coisa é real acontecendo e é muito bom, porque quantos adultos que você conhece hoje que não tiveram laudo nenhum, mas que tu sabe que eles teriam hoje, se eles fossem crianças hoje, eles teriam recebido um laudo. Quantos adultos hoje que tu conhece que são excluídos, assim, de alguma forma, não se adaptam, não se encaixam na sociedade, não param em emprego nenhum, não conseguem estudar, são pessoas desconectadas ali, e tu entende que se lá de criança eles tivessem tido um olhar, um acompanhamento. Então tu pensa que hoje as nossas crianças, elas estão com as auxiliares lá na sala, né, o AE da escola, um monte de coisas estão acontecendo para dar suporte para essas crianças. Elas vão chegar na adolescência de um jeito diferente. E elas vão ser adultos de um jeito diferente do que esses adultos, porque que chegaram todos atrapalhados, eles tiveram que dar um jeito. Autismo sempre teve. Por que hoje em dia tem tanto autismo? É que está sendo dado um olhar para todos os níveis. Sim. E está sendo dado um suporte para todos os níveis também. Então a criança que a gente conhecia antigamente, que era autista, eram casos severos. E os outros casos, onde que estavam? Sendo pessoas desajustadas na sociedade.
aquela pessoa esquisitona, aquela pessoa que não se encaixa em lugar nenhum. Então, eu vejo, né, os brinquedos, a inclusão, a conexão, tudo isso que a gente fala aqui, eu tenho fé que isso tudo vai levar a gente para uma sociedade melhor, sabe? Pode parecer clichê falar isso, mas eu realmente acredito, assim, que tudo isso vai levar a gente evoluir como humanidade mesmo, tá? E ali na frente a gente vai ter uma sociedade onde isso vai ser tão natural, vai ser tão natural, tipo, não vai se conversar sobre inclusão. Sim. Tipo, já é. É a nossa atitude natural. Por isso eu sempre digo que eu como mãe, você como mãe, a gente tentou fazer alguma coisa diferente para a sociedade. Eu não criei o podcast para trazer algum benefício para mim. Sim, eu criei com as minhas dificuldades, trazendo informações que lá no começo, quando eu recebi o laudo, eu tinha essa dificuldade, eu não achava a informação correta. Às vezes a gente não sabe que profissional eu posso buscar. Tem um monte de informação e tu fica perdida. Ou vem tudo, o neuropediatra ou o psiquiatra infantil vai te dar uma lista, tu tem que buscar TO, tu tem que buscar uma clínica multidisciplinar, tu tem que buscar fono, aí tu não sabe o que eu começo primeiro, onde que eu vou, quem que vai me ajudar, né? E às vezes tu só precisa respirar, conversar com profissionais dedicados, sim, eu sempre falo, e você, mãe ou pai, né, que tá acompanhando a gente, confiar, se sentir confiante no profissional que você tá postando o seu filho, postando a terapia do seu filho, porque a gente tem que confiar neles. Porque o que adianta eu pagar, vamos dar um exemplo, né, às vezes pagar horas e horas de terapia, mas eu não confio, eu não sei, pra mim eu não tô sentindo uma conexão, né, com o profissional. E deixa eu até fazer um parênteses aqui para você. É tão importante tu confiar no teu filho, confiar no potencial dele, olhar para ele com curiosidade, né? Eu vou usar essa palavra, não sei se ela é correta, mas assim, eu quero saber quem é meu filho. Eu quero saber quem é meu filho. É autista? Não, eu quero saber quem é o Lourenço, eu quero saber quem é a Manu. Fora do diagnóstico, sempre. A pessoa, né? E isso às vezes às vezes não, isso vai ser um parâmetro, inclusive, para você não fazer certas coisas, porque a criança às vezes está muito cansada, às vezes o pai e a mãe num desespero, fono, é isso, é aquilo, sai da escola, vai para isso, e porque ela precisa sentir que ela está fazendo alguma coisa, né? Mas na verdade o que ela precisa é olhar para a criança e ver, ela está cansada. O que ela mais precisa agora? Vamos priorizar a fono, por exemplo, né? A questão a principal agora é a fala. Vamos priorizar a fono? Mas ela não vai fazer nada? Não, ela vai fazer, mas a gente vai agora priorizar. Então, vamos fazer assim, ela vai fazer a fono, agora isso aqui a gente vai diminuir um pouquinho, vamos deixar... Porque eles são crianças, eles precisam brincar, eles precisam dormir, eles precisam descansar, eles precisam fazer nada. Eles precisam ter contato com você. Sabe nada? Tá ali, né? Tá ali. O que eles vão fazer agora? Eles têm que ter esse tempo. Eu vejo às vezes crianças, não só crianças atípicas, né? Mas de um modo geral, os pais estão tão preocupados assim, né? Em ocupar todo o tempo da criança. Conduzir, né? Não deixar tempo para as coisas ruins, porque é uma preocupação legítima também, né? A criança fica muito desocupada. Mas vamos prestar atenção, esse olhar curioso para os nossos filhos, assim, prestar atenção o que está sendo demais, o que está sendo de menos. Às vezes eles só precisam descansar, né? Às horas de sono. O sono bem certo, regrado, ajuda muito. Muda muito. Assim, a Manu fala, pela Manu, uma noite mal dormida, ou que a gente vai para algum lugar e chega muito mais tarde, são 4, 5 dias para recuperar ali o humor, tudo, sabe? Sim. A concentração, tudo. Então, assim, presta atenção nessas coisas, seja curioso, né? E se cobre menos pelo olhar dos outros. Né? Isso eu sempre digo, né? Quando eu parei de me preocupar com o que os outros esperavam que fosse o comportamento da Manu, e eu comecei a entender que ela tá feliz ali. Ela tá brincando do jeito dela. Ela tá feliz. Tá incomodando um outro, mas ela tá feliz. Ficar de olho, se tá respeitando, sim, né? Mas ela é ela, sabe? E a gente às vezes fica muito preocupado aí com o que o outro vai dizer,
E a gente precisa ter esse olhar curioso e de respeito para os filhos e com a gente Com a também. gente também. Então, Leia, eu queria te agradecer, né? Não se deixar a gente fica a noite toda, viramos a madrugada, porque é um conteúdo muito gostoso de falar, né? Eu acho que a gente tem que falar, nós mães temos que falar, porque eu digo assim, você sim é formada, tem um conhecimento maior, mas o conhecimento da mãe também é muito importante, porque às vezes muitos profissionais que estão na área hoje não têm um filho autista, eles têm os pacientes que eles estão ali, mas é que nem a Elis sempre comenta, ela também tem um filho autista, mas ela sempre fala pra mim, nós mães temos um curso, a gente faz curso todo dia, porque cada dia é uma aula diferente que a gente aprende. Eu sempre falo que a minha evolução profissional e pessoal foi depois do Lourenço, foi depois do diagnóstico. Porque, como eu ouço isso, tá? a gente tá aqui, a gente voa. Voa. Porque a gente se entende como pessoa, entende que que nem o Lourenço, ele precisa de mim, mas eu sou a base dele, mas eu também preciso dele para aprender. Então, assim, ele me ensinou muita coisa a valorizar o pouco, ou não valorizar só o material, valorizar as coisas, que nem a gente falou, chão, valorizar um desenho. Às vezes ele traz da escola agora, que ele tá vindo bastante, desenhando a gente, desenhando o cachorro, né? Ou o monstrinho que ele gosta, algum desenho que ele gosta, então ele traz já pra gente. Então, valorizar esse tempo que ele está trazendo e prestar atenção. Quem que é esse? É aquele tempo de tu conversar, né? É tão gostoso. E daí tu vê que passa assim, naquele momento que tá ali, né? Eu tô mostrando e quando vê já passou o tempo. Então, a gente dá valor a não só os bens materiais, não só o dinheiro, não só tudo, mas esses momentos que dinheiro nenhum compra. Que é o amor, o carinho, a conexão, né? Que a gente diz, não tem valor. Né? Não tem valor eu sempre digo que o meu amor por ele é um amor que eu não sei dizer o tamanho, né? E gosto de passar isso para várias mães que eu converso, porque eu digo assim que é um amor inexplicável e esse amor transborda, porque eu ajudo outra mãe, eu tento ajudar a outra, porque é um amor que ele me ensinou, a ter amor pelo próximo, né? A entender que as dificuldades a gente se conecta. Eu te conheci e também passa pelo que eu passo, mas às vezes a gente pega uma mãe que recebeu um diagnóstico, ele tá assustada, e tu pega na mão dela e fala assim, eu vou te ajudar, o que tu precisar eu tô aqui. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma amiga minha, que ela não tem um filho autista, mas uma amiga tá com dificuldade, ela acha que ele se enquadra na questão do autismo, ela já teve algumas referências de outro neuro, ela veio me mandar mensagem e falou, minha amiga precisava de um neuro, de uma segunda opinião. Tu tem como me indicar o teu ou alguém que tu conhece que tu pode... Então é tão legal, de uma informação já foi para outra pessoa, né? É tão bom tu poder ajudar, né, com alguma forma. E disso eu queria lá que tu deixasse uma mensagem para as pessoas, né? Para todos os pais e mães que acompanham a gente aqui tanto no canal do YouTube quanto no meu Instagram, que também depois eu vou estar colocando os vídeos, né? Mas é tão legal essa mensagem de a gente deixar de cada convidado querer falar um pouquinho. E no final, se tu quiser deixar também o site pros brinquedos, quem quiser comprar, né? E depois a gente também vai ter promoções, a gente vai montar algumas coisas. A gente vai estar bastante aqui, né? A gente vai estar, bem parceiro. O que eu posso, assim, falar que resume, né, tudo isso que a gente vive, né, porque no fundo é vivência, né? Sim. Tudo é vivência. A experiência de cada um tem que ser muito respeitada. A gente não sabe o que cada um passa do portão da sua casa para dentro, né? E isso é muito importante, esse respeito pela história de cada um. Mas uma coisa que eu levo para mim pro dia a dia, com as crianças que eu desenvolvo no meu trabalho, com a minha filha, na empresa, sempre tem algo que pode ser feito, né? Então, assim, toda pessoa, toda criança, sempre tem ali uma possibilidade, né? Eu gosto de usar exemplo, até que eu acho que eu comentei contigo, eu gosto muito do exemplo do besouro, né? Sim. O besouro preto, aquele besouro gordinho, assim. Esse besouro, pelas leis da aerodinâmica, ele tem menos de 1% de chance de voar. Tá? Tecnicamente ele não voaria, mas ele tem quase 1%, e por algum motivo esse 1% ele voa, e voa muito bem, porque eu já corri algumas vezes de alguns besouros desse, né? Então, o que eu faço no meu dia a dia com as crianças, o que eu faço com tudo na minha vida, eu tento buscar isso. Sempre tem alguma coisa que dá para fazer. Sim. Mas
às vezes 1 milímetro para um parece pouco, para o outro é muito. Muito. Uhum. Então, sempre tem algo a fazer, mas a gente precisa entender qual é o tamanho do passo que é importante para aquela criança, para aquela mãe, sabe? Às vezes tem mãe que está numa situação ainda tão complicada que ela conseguir levar o filho para a escola e voltar já é uma grande coisa. Às vezes a primeira necessidade que a gente tem que ajudar ela é nisso. É uma questão muito prática. É um sacolão, sabe? A gente fala às vezes de coisas tão assim, mas existe uma necessidade ali. Então, não existe uma régua para medir todas as necessidades das pessoas, tudo que as pessoas... Então, eu sempre tenho esse olhar. A fé nas pessoas, a fé nos filhos da gente... E acreditar que por menor que seja a chance, a gente sempre pode fazer alguma coisa. O que às vezes a gente tem que fazer é tentar algo diferente. Ou tentar a mesma coisa num momento diferente. No momento, Mas nunca perder aquela visão. Não, se tem 1% de chance, a gente vai estar ali. Se tem 0,5, a gente vai estar ali. Porque de um filho tu não desiste, né? Não. Tu não vai desistir. Então quando a gente parar para pensar nisso... respirar fundo e pensar, é tão pouca chance, mas tem alguma chance. E de falar, de se desenvolver, de caminhar, de ter aquele momento. E não esquecer, né, que esses momentos de conexão que a gente faz, brincando, conversando, eles são pra gente também. Então, essa eu acho que é a síntese daquilo que eu uso para viver, e eu não iria falar alguma coisa que não vem assim, né? Então, eu vi ontem uma amiga minha falando para mim, Deus, tu é intensa em tudo, né? Eu disse, isso é vida, né? A gente tem que viver intensamente, né? A gente tem que... a primeira coisa que nem a questão que a gente falou de se amar, quando nós se amamos em primeiro lugar... amar e se amar, né? Porque eu sempre digo assim, a gente se amando, tudo vira intenso. O teu relacionamento, a tua conexão com o seu filho, o teu trabalho vira intenso, a tua conexão com o trabalho, né, em si também, não vira uma obrigação, mas eu acho que... Tudo é vida, tudo fica impregnado de vida, sabe? Eu acho que é isso que a gente precisa lembrar. Você ter um filho autista, você ter um aluno autista, faz parte de uma missão que tu também tens ali, tu tens a tua parte para fazer... chora se precisa, sabe? Desaba quando precisa, mas aí junta os teus pedacinhos e vai, porque tem tanta coisa linda acontecendo ao redor, tem tanta evolução que a gente vê acontecendo, que tu não sabe explicar onde virou a chavezinha, mas ela virou. Então a gente não pode perder a fé. Eu sempre penso nisso. É isso aí. E daí também a questão do site, quem quiser olhar tem o site, né? A gente tem o site, a gente tem o Instagram, o Facebook, o site. A gente tem um canal também no YouTube, que ele estava um pouquinho abandonado. Hoje, inclusive, foi um dia que eu alimentei lá com bastante vídeos. E a gente tá com mais vídeos para carregar lá, para colocar. E estou estimulando a Manu a fazer alguns vídeos também, porque ela é muito comunicativa, ela gosta muito, né? E todos esses, então sempre procurar lá, Sein Brinquedos Educativos, se escreve S-E-I-N, né? Porque é uma palavra que vem do alemão, então a gente pronuncia Sein, mas é Sein que escreve, né? Que significa ser, e que vocês vão encontrar lá sempre coisas assim para compartilhar, né? É legal. Da questão não só disso, mas às vezes consegue compartilhar com uma mãe, com alguém, um profissional, né? Que tem esses vídeos, eu acho bem legal, que até o Manu participa de alguns, né, dela brincando e mostrando como funciona. E vocês vão se apaixonar, tá? Porque eu já quero comprar todos pra mim, eu ter, né? Não só pra isso, mas também depois de poder passar pra alguém, de mostrar, né? Tipo, de poder dizer que é um brinquedo sim, porque tem muita gente que tem um preconceito, mas todo mundo tá aprendendo. Tanto é uma ferramenta, né? Ajuda a aprender. Então é isso, eu agradeço, tá? Eu que agradeço. Eu quero que você venha mais vezes, a gente vai levantar algumas coisas também sobre a questão da educação inclusiva. Sim. Eu quero fazer uns vídeos diferentes também, quero que você participe, né, com o teu conhecimento pedagogo ali, que tem esse conhecimento bem bacana, trabalha com as crianças diariamente, né? Então a gente vai marcar para tu vir também, pra gente fazer específico uns videozinhos sobre a questão da educação, porque às vezes muitos pais têm dificuldade, questão de escola, o que eu posso, tipo assim, dentro da lei, sem falar de município, sem falar de escolas, vamos falar sempre de lei. O Brasil tem isso, o que tem que ser seguido, né? A
a gente dá uma orientação para os pais sobre a escola também. Até porque a inclusão começa com informação, né? Isso. Se a gente está bem informado, a gente consegue agir muito mais e de forma mais eficaz, né? Como eu agradeço demais o convite, sabe que um bom papo é comigo mesma, eu adoro conversar, eu acredito nessa troca. E me chama também, tá bom? Muito obrigada, tá? Obrigada.